Encarnação e lei de causa e efeito é o nosso tema de hoje com a psicóloga e terapeuta de vida passada, Elaine De Luca. Que assim, às vezes a gente vê coisas, né, que vê crianças, né, tão pequenininhas passando por câncer, por tantas coisas, né? Isso tudo cabe na mesma lei de causa e efeito? Isso tudo cabe na mesma lei, Mônica. Porque o que eu vejo na regressão, como eu disse há pouco, às vezes nós nos destruímos por muito pouco. Então, digamos, às vezes numa vida anterior, você se destruiu com o álcool, com a droga, com excessos. Então, nós temos um corpo material, um corpo espiritual. Tudo que ocorre no corpo da matéria, ocorre no nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual nos acompanha após a morte. Então, ao reencarnar, nós estamos trazendo essas lembranças. Então, aquele malefício que nós fizemos, quando a gente reencarna num corpo novo, o corpo de matéria absorve aquilo que está no espírito. E essa é a origem das doenças. Então, como você explica, aquele bebezinho que já nasceu doente, entendeu? Então, ou que morre logo que nasce. Então, que apresenta inúmeras doenças na primeira infância, muitas vezes, depois até passa. Então, mal acabou de nascer, já está apresentando alergias, e, enfim, né? Uma série de... Então, onde estava isso? Isso está no espírito. Quando você nasce, aquilo já está saindo na matéria, aquilo era tão forte, o seu espírito estava tão intoxicado, diríamos assim, daqueles miasmas negativos que a gente mesmo criou. Veja, por isso que não é castigo, fui eu que criei. Então, eu criei, aquilo está em mim. Eu tenho que esgotar de alguma maneira. E essa é a finalidade da reencarnação. Você reencarna exatamente para depurar. Da mesma forma que a gente às vezes tem um abscesso, que aquilo tem que vazar para poder cicatrizar. Então, aquela doença vai limpando essa energia, você vai se reciclando, e à medida que você vai crescendo e adquirindo a inteligência, desenvolvendo o bom senso e fazendo melhores opções e se tornando alguém melhor, as doenças também vão se diluindo. Outras vezes não. Quer dizer, porque pelo que você está falando, dependendo do uso que nós fizemos do nosso corpo numa vida, você já nasce numa outra com reflexos, consequências desses... Isso é lei de causa e efeito. Entendeu? Tudo que fizemos a nós, seja no plano físico ou não, se nós nos deixamos enlouquecer, então eu vejo muitos pacientes que em outras vidas se deixam enlouquecer. O que é se deixar enlouquecer? É quando você vai entrando numa revolta, você não aceita uma coisa, claro. A vida muitas vezes tem lições, tem tragédias, tem dificuldades. E às vezes a pessoa, frente àquela dificuldade, por exemplo, perdeu tudo. Um cliente meu que trabalhava no tempo do café, quando tudo se perdeu, né? Então a pessoa enlouquece, ele sai de casa, vira um indigente, nunca mais trabalha, já não consegue pensar, já não raciocina. Outras pessoas, porque foram abandonadas, entram na loucura. Então, quando você se deixa enlouquecer, em outras vidas, você nasce muitas vezes com perturbações já. Mas não é um castigo de Deus. Foi nós que geramos em nós a dificuldade, a doença, a perturbação, o desequilíbrio. E a reencarnação tem a finalidade de nos levar a nos pormos no equilíbrio de novo. Agora, num mundo tão conturbado como nós estamos vivendo, com tantas tragédias, tantas coisas difíceis, como fazer para continuar a nossa evolução? Não é? Porque muitas vezes é difícil, a gente vê tanta coisa que fica meio descrente. Exatamente, o objetivo é nunca se ficar descrente. Então aí entra a fé primeiro em nós mesmos, na nossa capacidade de sobrevivermos, na nossa capacidade de transpormos as dificuldades, sejam quais forem, e na capacidade de renovação. Então, o ideal, faça o melhor cada dia, cada momento. O que passou, passou, não sabemos em detalhes. O futuro, a Deus pertence, você não sabe. Então, vamos fazer o nosso melhor a cada dia, porque se a morte me pegar desprevenida amanhã, se eu estiver lá na casa que vai despencar, não importa com que idade, eu morro com a minha consciência tranquila, porque eu sei que eu fiz o meu melhor e alcancei a evolução máxima até aquele momento. Se estava ou não pré-determinado, como acreditamos que estava, aconteceu, é um fato. Então, que esse fato não me pegue desprevenido.
É uma grande mensagem final, é isso mesmo, gostei. É, que bom, eu fico feliz, porque eu acho que essa mensagem, veja, frente a todas essas tragédias, muitas pessoas se desesperam, perdem a esperança, perdem a alegria de viver e acham que Deus é injusto, que o mundo é injusto e que está tudo errado. E não é verdade. A terapia de vida passada, na minha prática, mostra que tudo está correto e tudo é justo, porque os aprendizados, Mônica, são inúmeros no caminho de evolução. E a morte é apenas uma passagem. Nós temos inúmeras vidas. Então, o objetivo é sempre progredir, é sempre evoluir. Então, jamais perdemos a esperança. Olha, muito legal. Sempre tem muito papo com você. Deixa, amor, que eu vou continuar falando. Muito legal. Mas a gente continua numa outra vez. Muito obrigada, Elaine. Obrigada eu pelo convite novamente. E você, não deixe de me ouvir na Rádio Guarujá, AM 1550 kHz, no programa Tarde Total com Alfredinho Júnior. Toda sexta-feira a partir das 3h30 da tarde. E de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai ter sugestões, artigos, os vídeos que já estão no YouTube, enfim, um monte de coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.